Olá pessoal, sou o professor Yuri Oliveira. Estamos de volta aqui na sequência dos nossos 5 vídeos envolvendo as operações matemáticas com vetores. Agora temos aqui vetores cujas componentes são funções que dependem de mais de uma variável. O vetor R1 é o mais simples de ser determinado, porque ele consiste em uma simples soma algébrica do nosso vetor A com o vetor B. Então, temos aqui 9x² y na direção x, mais x y² z na direção y, menos 8zx na direção z. Isso vai ser somado com o nosso vetor B, que é menos y² z³ na direção x, menos 7x sobre z na direção y, mais 12y x² na direção z. Feito isso, nós precisamos apenas fazer essa soma, de forma que teremos 9x² y menos y² z³ na direção x, mais x y² z menos 7x sobre z, isso na direção y, mais menos 8zx mais 12y x³ na direção z. Feito isso, nós terminamos o nosso vetor R1 e partimos para a sequência, que é o vetor R2, que também é muito simples de ser realizado nessa operação, e já vamos fazer essa multiplicação direta. Então, 3 vezes 9, temos 27, x² y na direção x, mais 3x y² z na direção y, menos 3 vezes 8, 24, zx na direção z. Isso vai estar subtraído do nosso vetor B, que é menos y² z³ na direção x, menos 7x sobre z na direção y, mais 12y x³ na direção z. Feito o sistema, iremos realizar nossa operação, de maneira que teremos 27 x² y, menos com menos mais y² z³ na direção x, mais 3x y² z, menos com menos mais 7x sobre z na direção y, mais menos 24 zx, menos com mais menos 12y x³, isso na direção z. Então, temos a primeira parte, a parte mais simples da nossa questão, realizada aí, o cálculo dos vetores R1 e R2. Iremos agora passar para o cálculo dos vetores R5, R6 e R7. E, inicialmente, iremos fazer para o nosso vetor A. Então, fazendo R5 para A, o que é que nós temos? A derivada parcial em relação a x do nosso vetor A. Então, notem que, diferente dos outros vídeos, agora, no caso, cada componente do vetor A possui a dependência em x. Iremos fazer essa derivação parcial em relação a x para cada uma desses componentes. Fazendo a conta já diretamente, a gente tem x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. 2 vezes 9, 18. X, y, na direção x, mais x, a derivada de x em relação a x é 1. Então, vai ficar 1,
e temos y² z na direção y, menos 8z na direção z. O R6 é o mesmo procedimento que fizemos no R5, só que agora a nossa derivação parcial é em relação à variável y. Então, primeira componente fica 9x² na direção x, mais 2xyz na direção y, mais 0 na direção z, porque a componente z do nosso vetor A não tem dependência com a variável y. E o R7 é a derivada parcial em relação a z do nosso vetor A, de maneira que a nossa primeira componente, que é a componente x, ela vai ser 0, porque não tem a dependência com a variável z. A segunda componente fica xy² na direção y, e teremos menos 8x na direção z. Agora, determinando o nosso vetor R8, o que é que vamos ter? A soma de cada uma dessas componentes. Então teremos aqui na componente x 18xy mais 9x², isso na direção x, mais teremos todas essas somas aqui, né? y² z mais 2xyz mais xy² na direção y, menos 8, colocarei o 8 em evidência, z mais x na direção z. Então temos aqui o nosso vetor R8 para o vetor A. Agora iremos realizar a mesma operação, só que para o nosso vetor B. Então R5 é a derivada parcial do vetor B com relação a x, de maneira que vamos ter o quê? 0 na primeira componente, porque ele não tem a dependência com x, menos 7 sobre z na direção y, mais 3 vezes 12, 36, x² na direção z. O nosso R6, para o vetor B, é a derivada parcial em relação a y do nosso vetor B. Teremos o quê? Menos 2yz² na direção x, menos, ou melhor, mais 0 na direção y, pois não há uma dependência com a variável y, essa componente, mais 12x³ na direção z. E o R7 vai ser a derivada parcial em relação a z do vetor B. Essa primeira componente fica menos 3y² z² na direção x. E aí temos agora a derivada de 1 sobre z. E aí surge a nossa primeira derivada de fração. Vou abrir um espaço aqui para a gente fazer. A derivada que a gente vai ter é a derivada em relação a z de 1 sobre z. Ou melhor dizendo, a derivada em relação a z de z elevado a menos 1. Então o que nós temos aqui? Isso daqui vai ser menos 1 vezes z elevado a menos 2. Ou seja, menos 1 sobre z ao quadrado. Então a derivada de 1 sobre z é menos 1 sobre z ao quadrado. Dessa maneira, o que nós vamos ter como resultado? O menos, que vai surgir da derivada, com o menos da expressão, vai ficar mais. O 7 e o x permanecem, então a gente tem 7x sobre z ao quadrado na direção y. E a última componente, como não tem uma dependência com a variável z, vai ser mais 0 na direção z. O nosso vetor R8, então, para o vetor B, será menos, coloquei o menos em evidência, 2y z³ mais
3y², z² na direção x, mais, irei colocar 7 sobre z em evidência, de forma que teremos menos 1 mais x sobre z na direção y, e por fim, mais 36y x² mais 12x³ na direção z. E temos então o vetor R8 calculado para o nosso vetor B. Sendo assim, terminamos mais uma questão proposta. E como eu já havia falado nos vídeos anteriores, à medida que a gente vai avançando nesses 5 vídeos, a gente vai aumentando o grau de complexidade da estruturação dos nossos vetores. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.